Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal História de Noah e bem-vindos a mais um vídeo. Então, nesse vídeo, eu vou tentar responder a questão, né, que eu acho que é mais perguntada para todo mundo, para todos os professores de literatura, né? Por que, professor, a gente precisa ter uma matéria de literatura na escola? Por que estudar literatura? Principalmente para pessoas que fazem o Enem. Por quê? É essa famigerada pergunta que eu vou tentar responder nesse vídeo. Então fique comigo, após a vinheta a gente começa o vídeo. Então, gente, antes de começar o vídeo, eu queria falar que eu resolvi fazer esse vídeo inspirado num texto da Leila Perrone, que é Literatura para Todos. Então, caso vocês queiram se aprofundar mais, procurem esse texto, ele é muito bom. E antes de começar o vídeo, gente, lembra de curtir, de seguir o canal e fazer os comentários aqui embaixo pra gente poder conversar depois que vocês verem o vídeo, pra ver se vocês concordam ou não com a minha opinião, tá? Quero muito saber aí os pontos que vocês concordam e os pontos que não. Primeiramente, né, o porquê ter literatura na escola. Literatura, apesar de muitas pessoas acharem que é uma coisa de elite, ela não é. Ela é uma coisa, ela é uma prática que é democratizante. Por quê? Para você ter acesso à literatura, você precisa ser alfabetizado. E isso é responsabilidade, né, da gente como sociedade alfabetizar o nosso povo, né? Então, para você ter acesso, ainda é uma das artes mais acessíveis. Por quê? Para você ver filme, para você ver série, você precisa ter luz. Para começar, você precisa ter luz, daí você precisa ter uma TV ou você precisa ter um celular. São objetos caros. O livro, numa realidade utópica, né, que não é uma realidade brasileira, você precisa ter uma biblioteca perto da sua casa. Você precisa ter um amigo que tem um livro que possa te emprestar. Tem livros que o mesmo livro é impresso naquelas versões pequenininhas, né? De R$1,99 com papel de jornal, e tem edições de luxo, tem e-books, tem PDFs de graça. Então, apesar de eu não ser lá muito correto, né? Mas é acessível. Não é acessível a todos, mas é mais fácil você ter acesso a um livro do que muitas vezes a uma TV, porque você vai precisar ter o dinheiro para pagar a TV, para pagar a conta de luz e assim por diante. Quando a gente tira a literatura da escola, que aconteceu aqui no Brasil no início do século XXI, ali entre 2000, 2001 e 2002, que foi tirada a matéria, principalmente das escolas públicas, a matéria e a literatura. Hoje a gente tem língua portuguesa, e daí normalmente o professor tem que dividir isso como ele vai passar, né? Você tira o acesso às possibilidades desse aluno. Por quê? Porque a escola está ali para permitir a igualdade, a possibilidade de igualdade. Então, o acesso vai ser igual para todos. Deveria ser, né? Tanto para o aluno com mais condição financeira, quanto para o aluno com menos condição financeira. Porque não é todo mundo que tem uma família que lê em casa. Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um livro. Não é todo mundo que tem uma biblioteca na cidade. Então, ter uma matéria de literatura na escola ia ser obrigatório, no mínimo, você ter uma biblioteca na escola. Então, nessa biblioteca da escola, o aluno teria acesso a essa realidade. E aí, depois dele ter o acesso, ele poderia falar, literatura é chato. Porque o que a gente vê hoje em dia, muita gente fala, eu não gosto de ler. Daí você pergunta, você já leu um livro? Não. Então, como que você sabe que você não gosta de ler ou você não gosta de literatura? Sendo que, e muitas vezes você pode ter lido um livro, mas você leu tipo um livro de um gênero, ou um clássico, que é o que o povo mais reclama, né? Que normalmente os alunos que mais falam mal dos clássicos nunca nem terminaram o clássico, mas tudo bem. Então, esse acesso, gente, para muitas pessoas ao livro só ocorre com a escola, ao mundo da literatura mesmo. Eu já tive alunos em 2020, no caso comecei a dar aula ano passado, que os pais não eram alfabetizados. Então, como que você espera que esse aluno leia em casa, sendo que ele estava ensinando os pais a lerem? O que a gente está vendo hoje em dia, né, principalmente a partir do século XXI, é o desprestígio da literatura. Como isso ocorre, né? Você lê, mas isso não é valorizado, não é prestigiado. Um bom exemplo é no início do século XXI, né, e o século XX todo, os filmes eram muito valorizados. Tinha essa cultura, principalmente no Brasil, de não ver tantas séries americanas, mas ver os filmes, né? De assistir os filmes. E hoje em dia não, é completamente ao contrário, tanto que muitos dos atores que ficaram famosos por fazerem filmes, hoje em dia estão fazendo
mulheres, porque é isso que tá bombando hoje em dia. E a gente não vê isso na literatura, tem uma desvalorização cada vez crescente. Isso é muito perceptível, porque eu fiz letras, né, e aí no primeiro semestre os professores sempre perguntam o que vocês leram, qual que é o histórico de leitura de vocês. E até pessoas que estão no curso de letras, que supostamente são pessoas que leem mais, elas ainda leem menos do que antigamente. Então, toda vez que chega um ano novo, os alunos novos na faculdade estão lendo, vêm com um histórico cada vez menor de leituras. O artigo que eu indiquei no início do vídeo, a Leila vem falando que isso é um movimento que está ocorrendo mundialmente. E ela dá exemplos da França, dos Estados Unidos, de Portugal. Pra gente não cair naquela, é porque no Brasil se lê pouco. Não, a desvalorização da literatura está ocorrendo no mundo todo. Como incentivar a literatura, valorizar a literatura, né? Como matéria em sala de aula. Acho que o principal é você pegar uma literatura acessível ao seu aluno. Você tem que partir do histórico dele. Então você primeiro tem que saber se ele leu, o que ele leu, se ele nunca leu, para você introduzir isso. Então é um progresso, né? O progresso da leitura. Então você tem que partir de uma leitura que seja acessível para ele, mas que seja boa, que seja bem escrita. Você não pode falar o que os alunos estão lendo hoje. Qual que é a hype do momento? After. Então eu vou ler After com meus alunos na sala de aula. Não, gente, pelo amor de Deus, não tem como você fazer isso, porque não é um livro nem bem escrito, gramaticalmente falando, não tem como você passar isso numa sala de aula, por mais que os alunos vão ler. E todo o ensino tem como meta, gente, elevar e ampliar o conhecimento. Então você não vai só ensinar matemática a somar e dividir e multiplicar, porque é isso que a maioria das pessoas vai usar na vida real. Não, você vai ensinar Bhaskara, você vai ensinar tudo, porque a possibilidade do aluno trabalhar com várias outras coisas possíveis que aquele conhecimento vai permitir. Na literatura é a mesma coisa. Então, você pega um livro, se você está dando aula para o fundamental, né? Comece por um livro, se é um pré-adolescente. Que tem um pré-adolescente como personagem principal, que seja na primeira pessoa, que ele possa se identificar, porque vai ter a mesma relação com a família, vai ter relação da escola, com os irmãos, e o aluno vai conseguir se identificar. Então um exemplo bom disso é o Diário de Nisha, que eu tenho aqui, mas agora eu não tô achando, que é uma pré-adolescente, então tem todos esses conflitos, mas ela vive na Índia, na época do conflito, da divisão da Índia entre Paquistão e Índia, né, que é o conflito ali para dividir a Índia entre hindu e islã, né. Então vai acrescentar conhecimentos de uma cultura oriental, que a cultura indiana em si é muito diferente da brasileira, então vai ampliar muito o universo desse aluno que acha que é super normal você usar jeans e camiseta e que todo mundo no mundo usa jeans e camiseta. Não, não é todo mundo que usa. Então você já vai ter essa diferença. Vão ter os vocabulários, né, de como você chama a sua avó, dadi, e como a relação familiar é muito diferente nas culturas orientais. Esse universo do aluno vai ser ampliado a partir de um conhecimento que ele já tem, que é essa vivência do pré-adolescente ali. O livro precisa ser bom para ser legível, né? Mas também precisa permitir um acesso a alguma coisa mais elevada pra gente ler na sala de aula, né? Um conhecimento maior. Precisa pedir um pouco de esforço também do aluno, porque para ele poder construir um conhecimento que ele não tem, não apenas ficar ali no que ele já tem. Quando você vai pra academia, gente, você começa ali com 1 quilo e aí você vai aumentando. Você não fica a vida toda num quilo porque é isso que é bom. Não existe isso. Tudo na vida precisa ser expandido. Por quê? Porque a partir desses livros e desse gosto da leitura, que precisa ser gostosa, vai permitir que o aluno busque livros para ele ler no tempo livre dele também, não apenas na sala de aula. E aí ele vai poder criar a gama, o repertório dele, e ele poder ter individualidade para saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele tem mais interesse, se é livros dark, se são livros de terror, se são romances, se são fantasias e assim por diante. Agora que eu já falei um pouquinho sobre como escolher um livro, gostaria também de falar o porquê, né? Eu falei que ia falar o porquê, acabei enrolando o vídeo todo e não falei. Mas por quê? Então agora eu vou dar algumas razões do porquê devemos estudar literatura na escola. Eu acho que a principal é todos os tipos de textos, de gêneros textuais que a gente estuda na aula de língua portuguesa estão contidas dentro do gênero literário. É onde você realmente vai ver se você aprendeu a diferenciar um gênero do outro, onde você vai ter contato
prazeroso com esses tipos de gêneros. Então você pode ter o gênero, pode ter poesia dentro de um livro, você pode ter jornalismo, você pode ter dissertações. O gênero literário, ele permite essa gama gigante de outros gêneros dentro dele. Outra razão é literatura, ela é cultura. É pela literatura, é pela matéria escrita que a gente passa a cultura na nossa sociedade. A gente tem acesso às realidades de outros tempos, da Rússia do século XIX. A gente tem acesso à vida da burguesia do século XIX na Rússia. Lendo Tolstói, gente. Lendo Ana Karenina, como o povo lidava com o casamento. Ana Karenina. Dificilmente a gente pode falar que um artigo sociológico sobre a Rússia do século XIX é mais acessível que um romance. Tudo bem, Ana Karenina é gigante. Pega lá um livro menor, A Morte do Ivan Ilitch, que é 50 páginas. Você já tem acesso àquela cultura. O que eles pensavam, o que eles faziam, como eles se viam, tudo isso. Culturas mais antigas, como Grécia Antiga, como a Roma Antiga, foram passados também através de textos literários, da Ilíada, da Odisseia, de peças de teatro, tanto de dramas como de comédias, que a gente tem acesso até hoje, porque é o que fica, é o papel escrito. Além do fato de que a literatura, ela traz essa gama gigante de significação, que os outros gêneros literários não trazem, porque elas se resumem apenas àquilo, e a literatura não. Ela nos permite ter essa interação de vários significados possíveis. Então, por que uma pessoa gosta de um livro e outra pessoa odeia? Porque uma pessoa acha o livro mais importante da vida e a outra acha bem esquecível, na verdade. Por que tem aquela discussão infinita de que Capitu traiu ou não Bentinho? Porque tem gente que acha que traiu, tem gente que acha que não traiu. E daí você pode pegar uma outra hipótese de que a significação não estava em volta disso. Machado não escreveu para falar se traiu ou não. Ele escreveu para mostrar que quem tem o poder, o dinheiro, quem é a pessoa branca, rica, é ela que manda no mundo. Então, se ela decidiu que Capitu traiu, né, o Bentinho, que é essa pessoa, a partir do momento que ele decide que ela traiu ele, tanto faz se isso é verdade ou mentira. A vida dela vai ser completamente alterada pelo simples fato da pessoa que tem o poder ter decidido isso. Então, a gente pode falar que o livro não é sobre traição, não, mas sobre poder. E aí vão ter outras e outras e outras e outras significações que pessoas vão tirar dessa história. E isso é possível na literatura, né? Que é uma das grandes bênçãos e qualidades que a literatura traz. Além do fato da literatura ser esse instrumento de conhecimento, né? Que eu já falei aqui, que você tem acesso a coisas que você não teria acesso, a realidades do século XIX, como Harry Potter. Como fantasia, né? Que é um mundo criado realmente pela literatura que você não teria acesso de outra forma. Tá bom, vamos fingir que você teria acesso, né? Pensa assim, vamos ter acesso ao mundo de Harry Potter. Não é todo mundo que tem dinheiro pra ir pra Inglaterra pra ir lá pros estudos da Warner Bros. Não é todo mundo que tem dinheiro pra ir pra Disney pra ir pro parque do Harry Potter. É muito mais barato e acessível o livro. Principalmente Harry Potter, que tem tudo que é biblioteca hoje em dia. Mas, além de tudo, dessa relação de você conseguir ter conhecimento do mundo, você tem o autoconhecimento, né? De você conseguir se enxergar ali, você ver, olha, faço essas mesmas escolhas, acho que sou diferente, mas sou igual a todo mundo. Tava achando que era super especial, mas na verdade não sou. E de como você lida com as suas emoções e com a sua vida no geral. E a literatura é um instrumento muito importante para esse autoconhecimento. Já que ela vai iluminar a nossa realidade, a realidade do leitor que está lendo, e também vai iluminar a realidade a mais, né? Que o leitor não teria acesso se não fosse por causa daquele livro. Ou seja, o contexto do leitor é ampliado. E com isso eu vou para o último argumento, que é uma capacidade, a leitura de literatura, ela é uma capacidade que ela precisa ser construída. A pessoa precisa ser alfabetizada, ela precisa passar de um texto muito fácil para um mais difícil, para chegar num mais complexo, precisa ter hábitos, precisa criar o hábito de ler todo dia ou de ler 3, 4 vezes na semana. É aquele exemplo que eu já dei da academia antes, né? Você precisa criar esse hábito. A partir do momento que você cria esse hábito, você tem acesso a um mundo, a uma prática que você achava que você não teria, que você não tinha essa capacidade.
E quando você alcança isso, você ganha uma injeção de autoestima, porque além de você estar se divertindo lendo, você tem a autoestima elevada porque você conseguiu alguma coisa que você achou que você não conseguiria. Então é igual quando você começa a caminhar e você chega e consegue correr uma maratona. Você tem uma autoestima muito elevada por você ter conseguido algo que você nunca achou que ia conseguir. E isso que é mais incrível na literatura, porque ela traz a identificação com algo que você se reconhece, mas ela traz o novo. E ela permite você, ao mesmo tempo que você está tendo conhecimento, você se divertir, ter prazer apenas. E isso é muito legal. Eu achava muito chique na minha faculdade eu ir pra aula e passar lá horas discutindo sobre um livro. Você ter esses momentos de pequenos prazeres ao mesmo tempo que você tá aprendendo muita coisa. E isso eu acho que é sem precedentes. Então, esse foi o vídeo, gente. Lembra de curtir, de comentar as partes que vocês concordam e não concordam. E até o próximo. Tchau!